possa, Senhor, usar ele, Senhor, para passar o recado de Deus para as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida do Senhor. Muito obrigado. Amém. A bondade e a misericórdia do Senhor possa nos alcançar nessa manhã e que, pela bondade dele, nós possamos sair daqui carregando em nossas mochilas existenciais um peso, que seja um peso satisfatório, que a nossa manhã, hoje aqui, em nome de Jesus, seja relevante para as nossas vidas e seja um investimento de tempo que a gente possa dizer para nós mesmos e para o Senhor: valeu a pena. Eu quero dizer que já começou valendo a pena. Gostei muito da iniciativa do Léo, que fez essas orações intercessórias aqui no início. Quando o Léo vai ministrar o louvor, eu fico tenso. Eu penso assim, não vai dar tempo de ter sermão hoje. Acabou. Mas não foi assim. E Léo, a sua iniciativa foi maravilhosa. Era uma manhã de um sábado. E estávamos dormindo, os 4 irmãos, no mesmo quarto. Eu acordei cedo, fui até o quarto da minha mãe, ela não estava lá. Estava no banheiro. Voltei, dei um tempo, voltei para o quarto. A minha mãe não estava ainda na cama dela, no quarto dela, estava no banheiro. Os irmãos começaram a se acordar, eu conversando com os meus irmãos, eu falei para eles assim: a mãe não sai do banheiro. Eu tinha 7 anos, ele era o mais velho, já tinha 18. Ele levanta, assustado com aquela informação, corre e começa a bater no banheiro. Começa a bater. Os irmãos, os 4 irmãos chegam ali na porta, acham aquilo estranho. E esse meu irmão mais velho, com alguma dificuldade, eu diria quase que muita dificuldade, com a força de um jovem de 18 anos, praticamente um cavalo, consegue arrombar a porta. E ali a gente vê a cena da minha mãe morta, com os pulsos cortados e enforcada, dando seus últimos suspiros de vida. Aquela cena, não precisa dizer. Se está chocando alguns da plateia, certamente me chocou por muitos anos da minha vida. Como consequência, um dos meus irmãos, que já era emocionalmente mais fraco, terminou de se abalar. Quando cresceu, se entregou à bebida, virou um alcoólatra, acabou tendo uma morte prematura como consequência dessa situação. Uma vida que se perdeu, uma linda vida. Os meus outros 2 irmãos, um simplesmente não entra em contato com isso. Não é um assunto. É a maneira que ele encontrou de se proteger dessa situação. É algo que não existe, não há conversa. E um outro irmão meu, ele tem por certo que não foi um suicídio, mas sim um assassinato. Ele criou a sua fabulação. E quando eu o confrontei, eu falei: como que alguém tranca uma porta por dentro já morto? Ele falou assim: esse é um ponto que a gente não consegue explicar. Mas foi um assassinato. Eu criei a minha fabulação, ele criou a fabulação dele. Como consequência da minha fabulação, portanto, eu sendo filho de uma mulher que se suicidou, é muito natural que se passou dentro da minha cabeça, obviamente que inconscientemente, eu passei a odiar mulheres. A mulher que eu mais amava, a
mulher que eu mais confiava, a mulher por quem eu era apaixonado, a mulher por quem eu mais me entreguei, que era a minha própria mãe, preferiu tomar conta da vida dela, encerrando sua carreira, do que eu cuidasse da minha própria vida. Em outras palavras, amou mais a si mesma do que aos filhos. Ou seja, mulher não é um bicho confiável. Essa foi a minha leitura, que eu carreguei por muitos anos. Como consequência, quando eu era assim adolescente, bonitão, forte, uma das minhas maiores diversões era fazer as meninas se apaixonarem por mim, até ficarem muito apaixonadas. E aí eu fazia questão de fazê-las sofrerem, devolvendo um troco para essa raça que não presta, que é mulher, que abandona o homem. Obviamente, eu só fui ter uma compreensão desses processos psicológicos, patológicos, já na minha vida adulta, quase que depois de fazer teologia, estudar psicologia, e ter toda essa situação pacificada dentro do meu coração, por meio de terapia, mas sobretudo por meio da intervenção do Espírito Santo dentro de mim. Intervenção mística, metafísica, sem a qual talvez eu não tivesse conseguido vencer essa marca toda. Muito angustiante. De tal sorte que a maior dor que eu carreguei durante toda a minha vida não estava relacionado a um péssimo chefe, ou a um colega de trabalho, ou a um negócio mal feito, onde eu levei um prejuízo, ou talvez um líder religioso de mau caráter. A maior dor que eu carreguei dentro da minha alma, ela foi adquirida dentro da segurança das quatro paredes de um lar. Quando Jesus usa a palavra mundo, ele usa a palavra mundo no grego. Ele usa a palavra cosmos, que pode ser traduzido de várias maneiras, uma delas é mundo. Mas cosmos é a palavra grega que significa sistema ordenado. Então, quando Jesus fala do mundo, ele está falando de um sistema, o sistema que rege este mundo. O sistema que rege este mundo, ele rege fora e dentro das quatro paredes do lar, porque ele é um sistema mental, de tal sorte que nós não conseguiremos converter instituições, nós não conseguiremos converter governos, nós não conseguiremos transformar países, nós conseguimos mudar pessoas. A partir da mudança da pessoa, você muda o sistema. De tal sorte que uma família que possa ser supostamente saudável, ela teria que ser obrigatoriamente formada de pessoas supostamente saudáveis. Uma igreja, para ela não ser um grupo de paranoicos, ela tem que ser formada por pessoas que não sejam paranoicas, porque o sistema, ele é feito por partes que somos nós. A família, ela é disparada a maior
promotora e construtora de psicoses, paranoias, esquizofrenias, psicoses e quaisquer outros tipos de doenças emocionais ou mentais. É dentro de casa. É no seio da família. Talvez, se você puxar aí a sua memória, talvez as suas maiores crises existenciais seja relacionado àquela surra maldosa que o seu pai te deu, com uma cinta, te deixou um vergalhão nas costas. Talvez o seu vizinho aí de cadeira do lado, a maior crise emocional que ele carrega é um relacionamento mal resolvido com o pai, que deu uma surra de palavras tão afiadas e contundentes que rasgou a alma e até hoje por dentro você sangra. Dentro do seio da família, nós temos uma série de problemas que são consequência de como nós somos como indivíduos. E o mais complicado, sabe qual que é? Para piorar a situação, a gente reproduz. A gente continua reproduzindo gente, fabricando gente. Aquilo que nós chamamos de lei de Deus, que é a primeira parte desse livro aqui, a gente poderia chamar de Antigo Testamento, traz uma série de orientações para as nossas vidas. Eu queria começar dizendo que lei de Deus, a palavra lei foi traduzida do grego lex, que foi traduzido de uma palavra hebraica, que não pertence ao vocabulário jurídico. A palavra hebraica, por não ter uma palavra semelhante em grego, ela sai do hebraico e vai como lex. Mas no hebraico ela não pertence ao vocabulário jurídico. É uma palavra que ela seria melhor traduzida como ensinamento e não lei. Isso faz toda a diferença. Porque a lei, quando não é cumprida, existe uma pena. Se eu não cumpro a lei, eu sou preso, eu sou punido. Mas o ensinamento, se eu não aprendo o ensinamento, eu posso até repetir de ano. Mas vamos lá, de novo, repete comigo, vamos tentar, uma hora você aprende. Então isso aqui é um ensinamento de Deus. Nunca mais fale em lei de Deus. Ninguém na plateia, nunca mais fale, com toda certeza. A melhor tradução é ensinamento de Deus. É como Deus instrui. Mas é uma palavra hebraica que parece a palavra lei, porque é um ensino contundente, é um ensino muito forte, é um ensino que merece uma observação severa, mas é um ensino. E o ensino, todo o ensino, eu já disse isso em vários sermões, mas como a plateia vai mudando, a gente tem que dizer, reforçar. Todo o ensino visa, todo o ensino de Deus visa a mitigação de riscos, a mitigação de sofrimento, de tal sorte que quando nós conseguimos implantar em nosso comportamento ou em nossa família os preceitos que estão nesses ensinamentos, nós conseguimos minimizar, mitigar, diminuir os conflitos e os riscos familiares e, consequentemente, toda essa confusão que a gente vê
que provoca tanta esquizofrenia, maluquice de toda espécie no seio das famílias. Quando lá no Novo Testamento surge no seio daquele povo que começa a ser chamado de cristão, eles criam um novo conceito, que hoje está fora de moda, a galera está descendo o pau nesse conceito. Cria-se um novo conceito, está escrito aqui: cada marido tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. E está escrito também: quer ser um líder religioso? Seja marido de uma só mulher. Surge um novo paradigma, porque até ali já tem muitas mulheres. Por que esse novo paradigma? Moralismo. Não. É ser muito ignorante, muito pequeno, muito mesquinho. Achar que Deus está preocupado com moralismo. Gente, moralismo não salva. Deus não é moral. Moralismo é um conceito humano, volátil, que muda de século a século, cultura a cultura. Cada cultura tem seu moralismo, cada século tem seu moralismo. Moralismo é um conceito humano, social, histórico, sociológico, antropológico. Deus está fora do moralismo. Deus não fala de moralismo. Religiosos falam, Deus não. Deus fala de santidade, que é outro conceito, imutável, independentemente da cultura ou do século. Deus é um Deus santo, como diz na Bíblia, não é um Deus moral. Para os nossos conceitos, muitas vezes ele é até imoral. Quando a gente começa a ler a Bíblia, vê algumas coisas que ele já falou aqui, assim, nossa, Deus aqui estava errado, hein? Porque nós julgamos conforme a nossa régua moral. Por que do surgimento, então, de um novo conceito, onde a bigamia, que é a corrida de bigas, né? Onde a bigamia é eliminada, e surge a monotonia, a monogamia. Porque quando a gente tem uma família com menos pais, menos mães, menos complexidades relacionais, a gente cria pessoas um pouquinho menos doentes. Eu quero voltar aqui para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, tipo Ribeiro, assim. Ribeiro lembra muito Davi. Davi tocava harpa, o Ribeiro toca bateria, praticamente a mesma coisa. Davi, ele foi tendo um filho ou filha, um filho em cada mulher. Vocês sabem disso? Quem conhece a história? E podia? Podia, porque essa era a moral daquela época. E como rei, aí ele podia mesmo. E qual mulher que ele não queria? Dar para o rei, ganhar um filho, podia ser o próximo príncipe. Qual? Era fila. Todo mundo queria dar para o rei, claro. Até eu, que estivesse lá, ô Davi, ó. Eu não consigo te dar um filho, mas eu sei fazer muitos favores, você vai gostar. É ali um espaçozinho na corte, no real, né? E ele tem ali um séquito de filhos, cada um com uma esposa. E a história a gente conhece muito bem. Porque esses filhos de mulheres diferentes, que eram meio irmãos, criados separados, alguns se consideravam irmãos, outros já nem tanto, conseguem criar uma confusão gigantesca para a vida de Davi, para a vida deles próprios, para a vida das mães e para a vida do próprio reino. E o reino de Davi, ele cai em função disso. Fosse ele um caretão, eu sou careta, virei careta, e aí Davi, não, agora eu virei crente, estou lá ficando no céu da terra, é uma mulher só, o reino dele teria durado mais tempo. Amém.
Basta dizer Aminon e... como é que é o nome da irmã lá? Aminon e Tamar. Aminon e Tamar. Parte da plateia talvez não conheça essa história. Mas Aminon se apaixona por Tamar. Gatinha. Olha essa gatinha, se apaixona. Amor é uma coisa. Amor não é sentimento. Amor é senso de responsabilidade. Paixão é pelo visual. Então devia ser um tetelzinho de Judá. Olhou o tetelzinho e ficou doido. Só que Tamar era meia irmã. Ele não era filho de Davi, uma mulher. Tamar era filho de Davi, já com outra mulher. E tinha vários assim. Ele olha a meia irmã, fica maluco por ela. Doido. E estupra a irmã. Estupra a irmã. E aí entra na história Absalão, um outro irmão, que era irmão de Tamar. Entra Absalão. E aí vem a confusão. Irmão contra irmão. Absalão, no início, bota panos quentes. Não, minha irmã, não faça nada não é nada tão grave. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Vamos resolver aqui entre nós mesmos, não conta para ninguém e tal. Ela obedece, mas vive ali destruída emocionalmente. Destruída, a Bíblia conta isso. Ela já não saía do seu quarto mais. Mas Absalão, mesmo tendo dito isso, promove uma vingança. E nesse processo psicológico, patológico, ele se vinga do próprio pai. Como que quem dizendo, tudo isso aconteceu, seu desgraçado, por sua culpa, não fosse você tendo essa confusão toda difícil, não teria acontecido isso. E a gente percebe essa bagunça toda. No seio da família é onde a gente pode ter um ambiente mais seguro, fisicamente, mas paradoxalmente, às vezes eu sei do ambiente mais inseguro para a nossa psique. Soma e psique. Vivemos dentro de um ambiente psicótico. Eu tenho 2 filhos. Um deles, 2 filhos. Um deles tem por certo que eu amo mais o outro filho. E não há nada que eu faça que mude esse cenário. Mas isso já tomou proporções doentias. A tal ponto de eu me questionar, será que eu não amo mesmo? Sou só eu que não sei, que não acho, que... Talvez eu ame mais, porque talvez só eu que não enxergue. E eu tenho certeza que esse filho, tenho certeza que eu vejo, esse filho que acha que eu amo mais o outro filho, já tem instalado dentro de si uma doença existencial que precisa de cura. E eu olho e enxergo um filho traumatizado. Eu falo, eu que promovi isso. Como? Eu não sei. Então a minha mãe me provocou um trauma, e agora é a minha vez de provocar um trauma. Obviamente, sem querer ou sem até mesmo saber. Como resolver isso? Como resolver isso? Essa equação tão complicada. Porque o ensinamento, por meio do qual a nossa obediência mitiga riscos familiares, existenciais, etc., ele não é 100% eficaz, ele é uma ajuda. Ele facilita. Mas a metade dos nossos medos, dos nossos traumas,
não são baseados em fatos, são baseados em suposições. Porque eu acho que o meu pai ama mais o outro irmão, não eu. Eu acho. Eu criei uma fabulação. Em algum momento eu tive uma evidência que eu segurei, agarrei, pintei, bordei, deixei bem lindo e pus no pedestal essa minha evidência e criei uma convicção. Estou pronto para julgar. Meu pai ama mais o outro. Eu, como um juiz nesse tribunal, já tenho uma sentença. Esse é o processo. Assim como eu, por muitos anos, criei a minha convicção em relação à minha mãe. Para mim, a minha mãe foi uma suicida covarde que me abandonou e resolveu os seus problemas. Peguei essa informação, pintei, bordei, pus um pedestal, louvei, criei a minha convicção e fiz o meu julgamento. Meu outro irmão considera essa mesma mãe uma heroína. Para um, uma covarde. Para o outro, uma mulher forte, uma heroína. Ela foi assassinada. Ela fazia parte da resistência ao sistema. Ela se envolveu com a resistência. E ela desistiu. Só que você sabe, se alguém sair da resistência, a resistência elimina. Ela foi eliminada. Mas era uma mulher forte. Uma outra convicção. Quer saber? Sorte dele. Sorte dele. Que bom, ele criou uma outra convicção que lhe permitiu um julgamento diferente do mesmo caso, da mesma mãe, do evento. Portanto, meu irmão, minha irmã, a maneira que você olha para o seu pai e para a sua mãe, para julgá-lo ou julgá-la, tome cuidado. Porque essa convicção é só sua. E as chances de não ser verdade, a sua convicção, ela é monstruosa. Aliás, eu diria 100%, que você só tem alcance de uma parte de uma história, de quem de fato seu pai era, ou de quem de fato sua mãe é. E assim a gente vai construindo falsos algozes. Adorei esse efeito. Sempre que eu fizer uma frase de efeito, você joga. Fica muito isso na gravação, mas né? Aí joga outra frase de efeito. Fica chique. Você, com certeza, está criando, por meio das suas convicções, falsos algozes e falsos heróis. Porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo, nenhum sequer. Não obstante, todos merecem o perdão de Deus, todos merecem o seu perdão, porque é para isso que nós somos chamados. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando um determinado filósofo, um pensador, no primeiro século, ele traz um conceito absolutamente original para aquela época. Absolutamente original. E remando contra as convicções da filosofia, as convicções dos povos, as convicções sociais, as convicções jurídicas, ele diz o seguinte: perdoe seu inimigo gratuitamente. Não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Disse, não, mas isso está errado. Eu sei que está errado. É uma filosofia nova. É um novo jeito de enxergar o mundo. É um jeito de mitigar ainda mais os riscos. Já que essa mensagem até que não foi suficiente, eu trago uma nova
mensagem, um novo testamento, uma nova lei, uma nova visão, a visão do perdão amplo, geral, irrestrito aos seus inimigos, seja ele alguém de fora, seja ele alguém de dentro das quatro paredes do lar. Eu, como pastor, se for editado vai ficar bem legal, né? Eu, como pastor, bebe água. Ah, maldade. Eu, enquanto pastor, melhorou. Eu, enquanto pastor, tenho como parte da minha atividade ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Sempre ouvindo as pessoas. E aí eu escuto todo tipo de história que vocês possam imaginar. Todo tipo de história. Eu vou contar que me chegou essa semana. O camarada vai até o meu escritório. Preciso conversar com você. Resumindo, se separou da bruxa. Pastor, eu era casado com uma bruxa. Eu me separei da bruxa. Aí eu pensei assim, antes de casar você já sabia que era bruxa? Como é que é esse processo de transformação? Como é que é essa metamorfose bruxística? Como isso acontece? Mas eu estava casado com a bruxa, eu me separei da bruxa, porque a bruxa era malvada. Sei, conheço essa história. E a bruxa me perseguiu a vida toda em função disso. Até hoje a bruxa me persegue. Tá bom. A tal ponto, pastor, dela colocar minha filha contra mim. Está aberto um processo contra mim. Eu falei, porque você não deu dinheiro? Aí ele falou assim, não, eu dei tudo, eu não dei dinheiro, eu dei tudo. Quando eu saí, eu deixei todos os bens. Na época, um pastor me aconselhou a não fazer isso, porque não ia resolver. Um pastor disse para mim assim, não adianta você dar todos os bens, porque o que ela quer não é os bens, ela quer você. Então, você dar os bens não dá, vai fazer a menor diferença. Ele dizendo, pastor, e esse pastor tinha razão, porque ele fez a menor diferença. E a vida inteira foi um sofrimento, e até que a minha própria filha abre um processo contra mim, me toma os novos bens que eu construí depois da separação, fui trabalhando, comprei coisa, tomou um processo maluco. E mandou me prender. Uma história, entrou na minha casa, fotografou a minha própria filha. Eu ouvindo aquela história inteira, claramente, quem é o algoz e quem é a vítima. Eu ouvindo a história, os detalhes, e eu falava assim, Jesus, são duas vítimas. Tem nenhum algoz, né? Duas vítimas. Todo mundo, vítima de todo mundo. Por conta de uma questão. Perdão. Se o novo mandamento, o novo testamento, a nova lei, o novo paradigma fosse observado, não existiria nada daquilo que eu estava ouvindo. Simplesmente haveria perdão imerecido, assim como Deus nos perdoa sem merecermos. E as vidas seguiriam tentando curar as suas feridas, os seus traumas diante de Deus, mas eu percebi ali um sentimento de vingança visceral. Eu posso dizer isso com autoridade, porque eu comecei com a outra parte também, sempre tomo esse cuidado. Um sentimento de vingança. Uma mulher ultra religiosa, líder da igreja, uma mulher batizada com o Espírito Santo, que carrega um ódio mortal do seu ex-marido, incapaz de perdoar. O novo paradigma
Parece tão simples. Eu me lembro, eu conversava com uma moça um tempo atrás. Eu falei assim, vai lá na minha igreja visitar ela. Não. Ela riu pra caramba, você é pastor? Ele é pastor, e riu pra caramba, tal. Mas eu vou lá pra quê? Pra ouvir aquelas bobagens assim, tem que amar o próximo, ame o próximo, essas bobagens. Eu fiquei abismado, falei, simplesmente a mais poderosa das mensagens tem sido encarada como uma bobagem. A mensagem capaz de curar as famílias. A mensagem que, praticada, seria capaz de mitigar uma série de traumas, de problemas familiares. Se nós todos aqui dentro conseguíssemos absolutamente perdoar nossos pais, nossas mães, nossos ex-maridos, nossas ex-esposas, nossos ex-namorados, todos nós que conseguimos perdoar a família do marido, a família da esposa. Mas é perdão demais, pastor. Pois é, tipo Jesus. Se conseguíssemos, pensa numa vida boa, pensa num mundo pleno, pensa numa satisfação existencial, pensa em colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. E quando você não perdoa, quem sofre é você. O outro segue a vida dele, mas você amarra na sua perna uma bola de ferro e sai arrastando, escravo de si mesmo, dos seus próprios sentimentos, uma dor insolúvel. Portanto, meu irmão, minha irmã, feita essa exórdia, vamos começar o sermão. Bota o texto aí, eu pedi um texto. Acho que já até dormiram lá atrás. Falei tanto, dormi todo mundo. Malaquias. Nome bonito, hein? Eu vou botar no meu filho esse nome, Malaquias. Devia ser um mala, né? É um nome desse. Mas converteu, então já não era mais mala. Malaquias 1:4. É isso mesmo? Não. É Malaquias 4. Malaquias 4. Se eu não tivesse decorado, hein? Agora eu estava enrolado. Agora você tinha. Mas a gente ia te perdoar. Agora eu estava enrolado. Ok. Olha aí, gente. Lembrai-vos da lei de Moisés. Vamos corrigir? Vamos corrigir o tradutor? Quem traduziu isso aí? Foi um padre português chamado Ferreira de Almeida. Belo trabalho que ele fez, mas ele acabou traduzindo, ou seja, traduzindo do grego, aí depois lei. As traduções mais modernas vem direto do hebraico, vem ensinamento. Lembrai-vos dos ensinamentos de Moisés, o meu servo, o qual lhe mandei em Horebe ou em Sinai, para todo Israel, a saber, os estatutos e as ordenanças. Então, a primeira coisa, lembrai. Por quê? Se você lembrar desses ensinamentos, você vai mitigar riscos, você vai diminuir sofrimento na sua vida. Mas não acaba aí. Ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, identificado como João Batista no Novo Testamento. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Continuando. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra. Isso é uma figura de linguagem, mas para que vocês mesmos não se firam, eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Eu vou promover um perdão familiar, para que vocês não se firam, para que vocês não virem com as almas sangrando enquanto caminham nesse planeta, para que vocês não repitam o sofrimento de geração em geração.
Portanto, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais são os traumas familiares que você carrega. Eu não sei quais foram os abusos sexuais que você já sofreu. Eu desconheço quais foram as humilhações pelas quais você já teve que passar no seio da sua família ou da família do seu cônjuge. Mas eu te digo, em nome de Jesus, perdoa gratuitamente e se livre desta desgraça que é o rancor. E assim você poderá experimentar, por meio do perdão gratuito, o que é o verdadeiro cristianismo e o que é ter paz consigo mesmo, paz com Deus e ter um sorriso sincero no rosto. Vamos ficar de pé. Oh Deus, obrigado por esta manhã, Senhor. Que pela tua misericórdia esta palavra possa encontrar um espaço em nossos corações. Isso possa nos ajudar nesse, talvez o mais difícil dos mandamentos, que é amar quem nos maltratou, que é perdoar sem querer compensação aquele que nos deve alguma coisa, seja material, seja física, seja emocional, seja espiritual, que possamos perdoar os que nos devem algum carinho, assim como o Senhor tem nos perdoado, porque nós somos eternos devedores da tua graça, e nós jamais conseguiremos pagar o que o Senhor tem feito por nós, porque nós temos muito mais do que merecemos e temos muito mais do que precisamos, porque toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, e o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A igreja pode se sentar, o dirigente está aí. Eu faço uma oração e a gente vai encerrando e se despedindo uns dos outros. Graças a Deus. E que a paz de Deus, que excede a toda compreensão humana, possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, que excede a toda compreensão humana, e que a consolação que só o Espírito Santo pode nos dar, seja com você, desde hoje e para sempre. Amém. Pode dar um abraço bem forte no seu irmão e diga para ele: se eu fiz algo para você, me perdoa, e eu te perdoo todo mal que você já fez a mim algum dia. Que Deus nos abençoe. Amém.